Boa noite a todos, boa noite minhas amigas, meus amigos, boa noite meus irmãos, minhas irmãs de caminhada. Mais uma vez estamos juntos para aquela reunião semanal, né, em que nós nos encontramos e comentamos sempre um assunto, né, diferente. Hoje vamos falar do jejum, né, ao longo dos tempos, né? Já desde o Antigo Testamento, né, nós ouvimos falar do jejum, que é praticado largamente hoje ainda por muitas religiões. Então, nós vamos iniciar a nossa palestra. Já estou vendo aqui as amigas chegando, a Isilda Ferreira já está aqui conosco, né? A minha querida Edith Godofredo, a minha prima querida Cida, a Francine, sempre presente, a Francine Marishima, minha querida, né? O Ronaldo Oliveira, irmão de caminhada, meu parceiro de voluntariado, a Carmen Pontes, né? A minha querida Rita Santina, né? Está sempre comigo aqui, presente aqui ao meu lado. Então nós vamos iniciar a nossa live, vamos falar, a Rosa Bento chegou também aqui, né? Vamos... A Deolinda, sempre presente conosco. É um prazer ter todos vocês, né, fazendo companhia mais uma vez. A Dirce Porto, minha irmã do coração, também chegando. A Helena, Yuki Suda, né, Elisete. Nossa, todos amigos chegando aqui. É um prazer ter vocês comigo. E vamos iniciar a nossa live, falando hoje sobre o jejum, mas antes, como sempre, vamos fazer aqui a nossa vibração inicial, vamos fechar nossos olhos por apenas um momento, agradecendo a Deus e a Jesus a oportunidade que nos é oferecida de mais um aprendizado, que nós possamos, após esta live, tendo mais conhecimento, mais compreensão, né, de que jejum realmente o Mestre Jesus nos falou, respeitando o jejum de todas as religiões, que todos têm o direito de professar a sua fé, mas nós vamos falar principalmente do que Jesus nos disse a respeito do jejum. Eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, meu mentor individual e o mentor encarregado dessa nossa reunião, autorização para iniciar mais esse encontro, mais essa conversa. Graças a Deus e graças a Jesus. O jejum, né? A definição de jejum é a privação de comida ou redução das refeições diárias a uma só durante um período, que pode ser por motivos religiosos, motivos medicinais, né? Também. E de saúde também, claro, né? Vamos elencar hoje principalmente os religiosos, né? O jejum é uma prática que existe desde sempre. No Antigo Testamento já existem relatos dessa prática. O jejum é praticado há mais de 5.000 anos pela humanidade, né? E às vezes é praticado em forma de promessas também, né? Se abstendo de algum alimento, outros fazem promessas, né, em forma de jejum, que não vou tomar refrigerante se eu conseguir tal coisa, não vou comer doces, né, que geralmente é algo que mais se gosta, né, que a gente se abstém visando conseguir algum benefício, uma graça para si ou para outrem, né, às vezes, né, até visando a cura de alguém, enfim, não importa. É uma promessa em forma de jejum, né? Se abrindo mão do que mais se gosta. Existem vários tipos de jejum, né? Na Bíblia nós temos o jejum da expiação, que é de apenas um dia, que é o único que tem na Bíblia, na verdade. Tem os de 3 dias, que é considerado e chamado de jejum de Esther. O de 7 dias, que é o jejum pela morte de Saul. De 14 dias, é o jejum involuntário, né, de Paulo e os que estavam com ele naquele navio, na ilha de Patmos, que ele ficou por um bom tempo lá. Se a gente ler Paulo no Estevão, vai ver que ele foi picado por uma cobra venenosa nessa ilha, e ele não morreu, né, sendo protegido por Deus.
o de 21 dias, que é de Daniel em favor de Jerusalém, e de 40 dias, né? Que é de Jesus no deserto, a quarentena, né? Vamos falar sobre isso também, né? E vamos ver o que realmente aconteceu. Mas não existe regra fixa na Bíblia para o jejum e para a sua adoração. No Velho Testamento, na lei de Moisés, existia apenas um dia, como eu disse, instituído pelo jejum, que está em Levítico, capítulo 23, versículo 27, que é o dia da expiação, com duração de apenas um dia. E na atualidade ainda existem pessoas e religiões que praticam o jejum. Os católicos o praticam durante a quaresma, principalmente, que é aquele período que compreende a quarta-feira de cinzas até a quinta-feira da Semana Santa. Período que é de 40 dias e que é variável, né? Ou seja, não existe uma data específica no calendário como as outras comemorações. É um tempo de penitência em que a igreja recorda o período em que Jesus esteve no deserto e foi tentado pelo demônio. A cor predominante é o roxo, né? Tanto nas igrejas onde o Senhor morto permanece para visitação e também nas vestes dos sacerdotes. Uma curiosidade, né? Nós temos aquele trauma do roxo, que o roxo, erroneamente, o roxo é uma cor que significa morte, né? Mas por estar no Jesus morto, né? Com aquela roupa roxa, costuma ser evitada até por muitas pessoas, por imaginar que isso relaciona à morte. Mas o roxo na cromoterapia é a cor da transformação, da mutação, ou seja, é a cor da transformação. E na classificação é considerada a cor mais poderosa, a melhor cor, né? Porque Jesus retorna, ou seja, ele se renova, ele ressuscita. Por isso o roxo é a cor da renovação. Agora, retornando à minha infância, né, lá em Minas Gerais, eu me lembro que na Sexta-feira Santa, os espelhos eram cobertos, né? Algumas pessoas sequer penteavam o cabelo, né? E sequer se varria a casa naquele dia, né? Que é uma prática parecida com o jejum. Não sei se essa prática ainda persiste em alguns locais, provavelmente sim, né? No Antigo Testamento, olha só que interessante, o primeiro jejum que se tem notícia ocorreu no reino de Acabe, por determinação de sua esposa Jezabel, que era gentia, pagã e idólatra, inimiga dos profetas de Deus. Diante de sua obstinação em tomar a vinha de Nabote para que Acabe, que era o seu marido, pudesse possuir essa vinha, Jezabel ordenou que fosse proclamado um jejum nacional, sob a mentirosa que Nabote havia blasfemado contra Deus, ordenando que fosse apedrejado depois de ter sido acusado falsamente. Ou seja, Jezabel, que quem convocou o primeiro jejum do povo de Israel, interligando com o nome de Deus, como se estivesse praticando um ato de justiça divina, mas que era, na realidade, uma manifestação pecaminosa de sua malignidade. Esse relato está em Blogspot, e que chama Entenda a Bíblia, né? Eu tirei de lá essa informação. O jejum, em sua essência, é uma manifestação de tristeza, mas também pode ser de arrependimento, né? E de purificação também, imaginando a purificação do espírito. E hoje pode ser também visando o bem-estar físico, como eu disse. Mas agora vamos ao Novo Testamento. O que Jesus disse a respeito do jejum? Quando Jesus retornou ao mundo, né, encarnado, já encontrou essa prática sendo usada largamente. Se tornaram uma prática religiosa, não sendo uma prática que visava demonstrar tristeza, além de ser uma prática de purificação do espírito. Era também sinal de exibicionismo, principalmente pelos fariseus, né? Sabemos disso. A parábola do fariseu e do publicano é um exemplo da ostentação através do jejum, que diz assim, né, nessa parábola: 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. O fariseu, pois, orava para si mesmo desta forma: ó Deus, os demais homens, roubadores injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou dízimo de tudo quanto ganho, né? Ostentando porque jejuava. Nesta parábola nós presenciamos o jejum colocado como ostentação. A aparência externa não é nada,
Tudo que é praticado visando a ostentação não possui valor aos olhos de Deus. Né? Já recebesse aqui na terra a sua recompensa, né? Não é isso? Como ele disse, eu sou como vós, jejum, pago os meus impostos. Porque Jesus jamais condenou o jejum. Jesus jamais condenou. Em Mateus capítulo 6, versículos 16 a 24, está assim: se jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque eles desfiguram os rostos, para que os homens vejam que estão jejuando. Em verdade vos digo que já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando jejuardes, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para não mostrar aos homens que está jejuando. Mas teu Pai que está em secreto e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Então Jesus diz, se jejuardes, ele não diz, vocês têm que jejuar. Se jejuardes, ele coloca condições para isso. Jesus é bem claro nessa passagem, ele não condena o jejum, mesmo porque seus discípulos eram judeus e Jesus também era judeu. E claro, essa prática era comum. Claro que era comum, Jesus era judeu, ele presenciou esses fatos, né? Ele deve ter presenciado muitos jejuns, pois a prática era comum entre eles. Mas alguém pode dizer, né? Mas Lucas não era judeu, que ele disse que todos os discípulos são judeus. Realmente, né? Lucas realmente não era judeu, nasceu em Antioquia, na Síria. E não conheceu Jesus, ou seja, não foi discípulo de Jesus enquanto Jesus estava entre nós. Assim como o apóstolo Paulo também, né? Que Jesus se apresentou já em espírito, né? No caminho de Damasco, foi quando ele se converteu, né? E conheceram Jesus, o Lucas conheceu Jesus através dos relatos. E Paulo também. Por isso ele diz, se jejuardes, mas ele impõe essas condições a respeito desse ato, os instruindo para que não haja com hipocrisia, que não mostra quem há de sofrimento e de vigor aos olhos de Deus, porque já recebeu a recompensa aqui na terra, como diz o texto, né? Em Mateus 17 está, Senhor, é um Senhor que chega e pede ajuda a Jesus, né? E que Jesus cita também o jejum. Senhor, tende misericórdia do meu filho, ele desculpem, está travando mesmo um pouco. Senhor, tem misericórdia do meu filho, que tem ataques e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo, outras vezes na água. Jesus expulsa o demônio, que nós sabemos não ser o demônio, mas o espírito de baixa evolução, né? Vemos na palestra Anjos e Demônios, eu vou apresentar essa palestra aqui no Face, que eu fiz outro dia, né, pelo Instagram da Casa Chico Xavier, Museu Harmonia Chico Xavier, né? Aí diz, expulsa o demônio que sai do menino e que desde aquele momento ficou curado. Então seus discípulos se aproximaram e disseram a Jesus, porque não havia conseguido expulsar aquele demônio. Quanto a essa espécie de demônio, disse Jesus, só se pode expulsar a força de oração e jejum. Esse jejum a que Jesus se refere pode ser o jejum de más ações, a prática da moralidade, também a abstinência na alimentação e no jejum de alguns alimentos, sim. Por que eu digo isso? Porque nós, nos cursos de passes, são oferecidas às instituições espíritas, somos aconselhados a nos abster de alimentações pesadas, tais como carne, uma feijoada, qualquer coisa assim, para que o trabalho espiritual possa ser mais proveitoso, principalmente quem trabalha na doação de fluidos nas salas de passes, né? Porque Jesus pode ter dito sobre isso para eles, né? Principalmente da moralidade, né? Quanto mais melhor se consegue convencer esse espírito de baixa evolução, porque eles têm respeito pelos espíritos por isso se rende a Jesus. A moralidade é importantíssima. No episódio de Jesus, né, os expulsa. No episódio dos porcos, né, que o Espírito reconhece Jesus e sua ascendência moral e pede que os deixe ir. Marcos relata-se essa passagem. Que eu tenho contigo, filho do Altíssimo, por Deus eu conjuro que não me atormentes. Né? Em Atos dos Apóstolos se fala do jejum, né, no capítulo 14, versículo 23. Né? Esses relatos que para que os presbíteros das igrejas do início do cristianismo teriam que orar e jejuar. A prática do jejum, segundo Jesus, deve se agir da mesma forma que a prática da caridade.
né? Que infelizmente muitos fazem questão de se mostrar realizando doações, infelizmente nós vemos muito isso, né? Fazendo selfies, até expondo os necessitados que recebem essas doações, visando serem vistos pelos homens. Mas a caridade é sempre caridade, nós sempre falamos isso, mesmo que seja com ostentação, é caridade, né? De toda maneira se está auxiliando. Na verdade, o que Jesus nos diz sobre o jejum é que deve ser o jejum moral, o jejum de erros que cometemos, o jejum do orgulho, das ofensas, do julgamento, da violência, da vaidade, do orgulho, do preconceito, da maldade, enfim, tudo que é negativo e tudo que não é visto aos olhos de Deus. Em Mateus, no capítulo 15, Jesus nos esclarece de forma que devemos jejuar verdadeiramente. Ele fala: este povo honra-me com os lábios, o seu coração, porém, está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinam doutrinas que são preceitos do homem. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca, isso é o que contamina. Por que ele fala isso? Porque ele era julgado, né? Ele e seus discípulos. Porque naquele episódio de lavar as mãos, né? Porque nas leis judaicas tinha muitos, mais de 600 preceitos, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo, né? E Jesus não concordava com essas coisas, né? Ele sempre prezou a moralidade, claro, né? E não essas coisas que estão fora do que tem relação com o corpo, né? Mas sim sempre com o espírito. Então, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: sabe que os fariseus ele disse isso? E Jesus respondeu: toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guiando cegos. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco, Jesus fala. E Pedro, tomando a palavra, disse: me explica essa parábola. Jesus respondeu: está vós aí sem entender? Não compreende que tudo que entra pela boca desce pelo ventre e é lançado fora? E não é verdade? Mas o que sai da boca procede do coração, e é isso que contamina o homem. Então Jesus, o jejum que ele nos convida a fazer, esse jejum moral, né? Porque do coração procedem os maus espíritos, homicídios, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. É tudo que sai pela nossa boca, infelizmente, né? E que nós, muitas vezes, cometemos esses atos ainda, apesar de sabermos que não é correto. Nós ainda temos muito que evoluir, temos que aprender. E Jesus continua: são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não o contamina. De forma alguma, Jesus diz que não seria necessária a higiene pessoal, a lavar as mãos antes das refeições, mas ele não perdia nenhuma oportunidade, nós sabemos disso, né? Para ensinar e exemplificar. Todos nós, sem exceção, temos dificuldade em praticar esse jejum. Não adianta nos abster do consumo de alimentos, se não nos abstermos de julgar e condenar ao próximo. E essa abstenção ainda é muito difícil para nós, devido à nossa condição evolutiva. O que devemos aprender com Jesus é respeitarmos as crenças do próximo. Senão o jejum não deve criticar a quem o pratica. Minha mãe ainda é encarnada, católica fervorosa, e deve continuar no mundo espiritual sendo, possui o hábito de jejum, de jejuar, não comia carne nas sextas-feiras da quaresma, enfim, ela tinha o seu respeito. E é bom isso. É um sinal de respeito, não importa quem pratique, contanto que não seja para se mostrar para os outros e para Deus, né? Só Deus sabe tudo que nós fazemos. E nós, que viemos de berço católico, eu pelo menos ainda como um bacalhau da Sexta-feira Santa, né? Apesar de eu gostar muito, mas nós seguimos ainda com essa tradição. Mas se alguém consumir carne nesse dia por não ter condições de comprar um bacalhau que muitas vezes está caro, agora até que mudou muito, a carne está mais cara que o peixe, né? Inverteu, infelizmente, né? Que não seja por abuso ou por desrespeito. Que tudo nós fazemos por desrespeito, nós estamos ferindo as leis divinas, né? O que importa em qualquer ação que nós praticarmos será sempre a intenção. A conexão com o espiritual por meio do jejum é defendida por diversas religiões.
No judaísmo existem datas específicas para a prática do jejum. Os essênios, comunidades judaicas que viviam próximo ao Egito, praticavam o jejum também visando uma conexão maior com o divino, alguns por 40 dias. Né? E Jesus, não tem afirmação, mas diz que Jesus viveu com os essênios, naquele período que ele sumiu, que ninguém sabia onde ele estava, na verdade. Né? Mas tudo isso, ninguém sabe realmente se isso é verdade. No Evangelho consta que Jesus esteve no deserto por 40 dias em jejum. Foi quando diz os relatos que foi tentado pelo demônio. As religiões não. A medicina está bem definida. O jejum para o corpo, permanecer uma semana, com os alimentos sólidos. Permanecer um dia por mês dos iniquos. O jejum pode ser utilizado com vários objetivos: penitência, conciliação, rito preparatório para iniciações em algumas religiões e casamentos, e também lamentações. Também visando adquirir poderes mágicos, purificação, saúde e desenvolvimento espiritual. Apesar de seu significado em hebreu, significa abstinência voluntária com um propósito religioso, né? E presenciamos algumas vezes as greves de fome, que não possuem nenhuma conotação religiosa, mas visando conseguir algum benefício em sinal de protesto. Ou seja, o jejum nem sempre possui conotação religiosa. Nem sempre o jejum tem essa conotação, né? Tem os jejum intermitentes, né? Regime da lua. Nós vemos vários desses, se nós acessarmos a internet, né? Nós estamos sempre vendo essas sugestões. No islamismo, o jejum é um dos pilares da religião. É obrigatório uma vez por ano, período denominado Ramadã, que este ano foi de 13 de abril a 12 de maio, que é praticado no 9º mês do calendário islâmico, que este ano, o ano dele é 1442. Por 30 dias os fiéis se abstêm de comida ou bebida do alvorecer ao pôr do sol, assim como também não pode ter relações sexuais. Escovar os dentes, banhar o corpo por prazer, usar calçados de couro, usar cosméticos e eletrodomésticos também é vedado. A refeição denominada iftar é compartilhada com os amigos, familiares e vizinhos. E existe também a refeição da madrugada. Essa iftar é quando anoitece, né? E a outra existe também a refeição da madrugada, que chama suhur, acho que é assim que se fala, que os auxilia a suportar o dia sem alimentação, ou seja, se alimenta à noite e de madrugada para suportar o dia sem alimento. E é considerado também o mês da generosidade para eles. Costumam distribuir refeições também aos necessitados, né? E os judeus costumam jejuar também, quando falece alguém da família. No catolicismo, para os católicos, a prática da abstinência é uma forma de penitência interior, considerado o retorno a Deus pela ruptura com o pecado e das más obras. Tradicionalmente, o católico deveria jejuar todas as sextas-feiras, mas isso era antes, né? Hoje, salvo alguns casos, apenas na quaresma se pratica esse jejum, na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. O jejum pode ser também denominado de penitência, né? No budismo não existe prática rígida, mas é recomendado que se abstenha de alimento como forma de purificação física e espiritual. Os monges, sim, esses costumam jejuar frequentemente. Na doutrina espírita, o jejum do espírita cristão segue o ensinamento de Jesus, ou seja, é o jejum mais longo que existe, porque dura por toda a nossa encarnação, desde o momento que compreende que se almeja atingir, né, que é a angelitude, é necessário praticar o jejum por todo o tempo. 365 dias por ano, por 24 horas todos os dias. Que não é o jejum de alimentos, mas o jejum moral, de respeito ao próximo, de não agredir, de não cometer atos quaisquer que sejam que desrespeite ao próximo. É um jejum muito difícil de nós praticarmos. É isso que a doutrina nos ensina e não nos obriga a praticarmos nada disso. São os ensinamentos, né? Através do Evangelho. Devemos fazer isso sempre, que é o jejum moral que Jesus nos convida, né? E é o jejum mais difícil de ser praticado. Não fazer ao próximo o que não gostaria que nos fosse feito.
Esse é o maior jejum que nós podemos praticar. Sócrates e Platão, que estão inseridos como precursores do Espiritismo no nosso Evangelho, e os filósofos usavam também e praticavam o jejum, visando purificar o espírito para mesmo perceber a verdade por 10 dias. Segundo relatos, Pitágoras, grande matemático, praticava jejuns de até 40 dias. Mas os jejuns eram sempre, claro, acompanhados de alimento também. Eu pesquisei várias fontes e não consegui uma explicação completa. Porque nos 40 dias que Jesus permaneceu no deserto, né, sem água e sem alimento, Jesus possuindo um corpo físico como o nosso, naturalmente que não é possível algum ser humano permanecer 40 dias e 40 noites sem se alimentar ou tomar água, que o corpo certamente pereceria. E Jesus sentia tudo que nós sentimos, possuir um corpo físico como o nosso. Nós vemos isso no caminho da crucificação, a sua dor diante das agressões que sofreu, como nós sofreríamos do nosso corpo físico. Mostra que sentia dor como nós, mesmo porque ele veio para nos mostrar, exemplificar a dor e a resignação, né, diante do sofrimento. Possuindo ele um corpo físico igual ao nosso, 40 dias sem alimento e água, seria praticamente impossível sua sobrevivência. Mas o número 40 é muito utilizado no Evangelho, determinando um período em outras passagens bíblicas. O número 40 parece uma grande quantidade de textos e nos diz uma quantidade de tempo sem determinar um prazo específico. Os 40 anos no deserto do povo hebreu, os 40 dias do jejum de Elias. Depois da ressurreição, Jesus apareceu por 40 dias aos discípulos. O dilúvio durou 40 dias e 40 noites, né? Então, tudo isso é da Bíblia.org, que nos passa as informações. De forma alguma, respeitando a Jesus, aos evangelhos, porque Jesus, sendo espírito totalmente evoluído, teria condições de fazer o que quisesse com o seu corpo físico, possuía capacidades sobre-humanas, mas isso é na metafísica que nós, seres humanos, né, sabemos ser impossível algum ser humano sobreviver a 40 dias sem água e sem alimento, né? Mas Jesus é Jesus, né? Então, pode ser também uma simbologia ou não, mas não importa para nós se é simbologia ou não. Porque, na verdade, o que importa é a mensagem que Jesus nos deixou, os exemplos, ensinamentos que ele deixou para nós. E sobre o jejum, o que ele nos disse é que o importante é que o que sai pela nossa boca e não o que entra por ela. É isso que nós temos que nos apegar em relação ao jejum. E vós mais além, o que não sai pela boca também, mas o que está em vossos pensamentos. Porque o que pensamos de negativo, apesar de não verbalizarmos, o que não sai pela boca, porque não verbalizamos, mas também é danoso para o nosso espírito, porque nós somos o que pensamos. E controlar nossos pensamentos negativos é o maior desafio para nós seres humanos, que nós não falamos, não dizemos, mas nós pensamos. Essa é a grande dificuldade nossa como seres humanos. Nós não pensarmos o mal. Né? Nós não fazemos, mas nós pensamos. Mas se nós já não praticamos, já estamos no caminho. Porque podemos ter a certeza que em encarnações anteriores nós pensávamos e praticávamos. Hoje nós podemos até pensar, mas já nos controlamos. Nós já não praticamos mais. Isso é que é o importante, né? Independente da religião, o jejum que todos nós, seres humanos, além do jejum referente a cada crença, devemos procurar praticar também o jejum dos erros e de tudo que for negativo e que seja contrário às leis de Deus, às leis divinas. Então, devemos respeitar todas as religiões. Cada um pratica o seu jejum da sua forma. Cada um tem o direito de ser o que é e de acreditar no que acredita. Mas podemos ter a certeza que o jejum, que Deus, qualquer que seja Allah, qualquer que seja a crença que se pratique, o importante, o que Deus espera de todos nós, é que nós jejuemos do que sai pela nossa boca e não do que entra por ela. Mas quem pratica o jejum, né, de alimento, cada um tem o direito de fazer o que quiser fazer. Todos são respeitados. Mas o principal jejum, o que vai nos elevar espiritualmente, com certeza é o jejum das nossas palavras, das nossas atitudes, do que nós fizermos durante as nossas encarnações.
encerramos aqui o nosso encontro, mas hoje nós temos muitas vibrações, temos aniversários e temos, infelizmente, também situações negativas. Vamos falar primeiro dos aniversários. E eu vou parabenizar de novo Margarida Oliveira, que semana passada parabenizei ela no dia 9, ela faria aniversário no dia 10, na quinta-feira. Então, parabéns de novo, Margarida Oliveira, nossa querida. A Márcia Verônica Volpe e o seu marido também fizeram aniversário de união. Carmen Pontes, no dia 13, aniversariou. Marco Antônio Assunção, meu querido amigo Rivelino, lá de Santo André, dia 13. O Francisco Rocha, meu grande amigo palmeirense, Chico Rocha, parabéns. Dia 12, dia dos namorados, faz aniversário. Fátima Correia, dia 15. Rodolfo Despachante, nosso Rodolfo aqui do Clímax, é candidato a vereador sempre, né? Sempre nos auxilia quando necessitamos de alguma coisa. Rodolfo Francisco de Souza. Aldenita Dantas de Aguiar também aniversariou, aniversariando hoje. E Maria Fernanda Valente, filha do meu querido Carlos Valente, meu truta lá de São Caetano, também aniversariando hoje. Agora vamos às vibrações, né? Tatiana Nogueira Pires, prima da Solange Pires, está com Covid, está em casa, está melhor, graças a Deus. Ela mandou mensagem hoje, que os mentores continuam auxiliando, a equipe do Dr. Bezerra de Menezes também. A nossa querida Rita de Cássia Casale Caruso, que estava em estado bem grave na semana passada, filha do nosso tentando já por boca e não por sonda. Felizmente, desculpa, deu uma travadinha aqui. Seguindo então, né? Roberto Faustino, sobrinho da nossa querida Carmen Pontes, né? Também no Hospital Cruz Azul, está internada, mas já está um pouco melhor, ela me mandou mensagem, né? A Ana Maria Rodrigues pede por 4 pessoas, Edson Vitorino, que desencarnou, infelizmente, né? Adriano Lapa, também com Covid, que é sobrinho, né? Que é amigo dela. Ana Maria, Edivaldo Cheolin, entubado com pneumonia, com bactéria no hospital Unicamp em Campinas. E também a Ana Maria Rodrigues pedindo por Rosa Bentley, Rosa Bentley, né? Que está com hipertensão e precisa de auxílio, está muito descontrolada a sua pressão arterial. Ela pede que os mentores auxiliem. Minha querida Dulcineia Moura pede por Eunice Brito dos Santos, que está com Covid, estado grave, e Carlos Eduardo, também com Covid, que é menos grave, mas com dificuldade, reside em Guarulhos. Pedindo por meu cunhado Zé Patrício Vieira, que também reside em Campinas, que está com câncer, a gente sempre está pedindo para ele está mal esses dias, não está bem, eu peço auxílio, né, por esse meu querido cunhado, que ele seja amparado pelos mentores amigos. A nossa querida Maria Iracema da Silva, nossa prima, está com problema de saúde, fez biópsia, né? Já está em casa, falamos com ela agora há pouco, e fará cirurgia de tireoide daqui a uns 15 dias, mas nós iremos pedir vibração quando estiver mais próximo, né? Maria de Lourdes Augusto, né? Que é a mãe da Cristiana Augusto, minha ex-aluna no Centro Espírito Monchis, quando eu lá dava aula, até pedir vibração para a mãe dela, Maria de Lourdes Augusto, que mora na rua Tito Prates, da Fonseca dos 70. E amiga de vibrações, né? Para sua prima, Selma Maria das Graças Ananias, que desencarnou dia 12 em Varginha, em Minas Gerais. Ela pediu vibrações, mas infelizmente ela não resistiu. E a minha querida Maria Ângela Tobias de Mello pede vibrações para Anaí Paladini, que está entubada de suspeita de AVC, está em estado crítico. Vibrações para todos. Vamos vibrar por todos esses amigos, esses nossos irmãos, para que o plano espiritual faça o melhor por eles, que Deus os auxilie, que a equipe do Dr. Bezerra de Menezes visite a todos os enfermos, para que eles possam se recuperar bem, que eles possam ficar bem, que eles possam se melhorar. Muitas pessoas queridas aqui, a minha prima Fernanda Alessandra, que falou para mim hoje que ela só voltou para o Facebook para ouvir minhas lives ao vivo. Ai, que gostoso. Obrigado, prima querida. A Rosa Bendler, a Vilma Cavalcante, todo mundo aqui me acompanhando. Eu agradeço a todos vocês pelo carinho que vocês têm comigo. Vocês estão sempre me acompanhando.
Então vamos às nossas vibrações, vamos fechar nossos olhos novamente, para que possamos agradecer a Deus e a Jesus pela oportunidade que tivemos de mais um aprendizado. Aprendemos hoje sobre jejum. Que nós pratiquemos esse jejum, as palavras, esse jejum, desejando ao próximo tudo que nós desejamos para nós mesmos. Vamos visualizar os hospitais, cobrindo aquela luz azul da nossa Mãe Maria. Se nós temos alguém necessitado de auxílio, seja físico, seja espiritual, vamos imaginar o Mestre Jesus com aquela sua luz, que todos nós visualizamos, aquela luz bem forte, abraçando essas pessoas, abraçando os necessitados, abraçando a todos os que necessitam de amparo, de auxílio, todos que necessitam nesse momento de um abraço, que necessitam de um carinho, que necessitam de uma luz, que necessitem de saúde. Que o Mestre Jesus os abraça, os auxilie. E esses nossos irmãos que retornaram ao mundo espiritual, pedindo aos mentores, pedindo a toda a espiritualidade maior, que os receba de braços abertos, que os encaminhe, que os mostre o caminho da luz, para que eles possam seguir em frente, porque a vida continua. A vida sempre continua. A vida existe além do corpo. Que eles possam compreender sua nova situação. E que os que permanecem aqui, os amigos, os parentes, os filhos, os esposos, maridos, possam ser consolados e abraçados de maior. Vibrando por todos que estão enfermos, que nós conheçamos ou não conheçamos. Seja na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, no nosso planeta. Porque todos somos filhos de Deus, irmãos, que somos filhos do mesmo Pai. Eu peço autorização a Deus, a Jesus, aos mentores amigos, ao mentor individual, e toda a espiritualidade que deu sustentação durante essa apresentação, durante essa live, autorização para encerrar mais essa live, mais esse encontro, que foi muito prazeroso. Me desculpe algumas travadinhas, mas está acontecendo. Eu não posso deixar de falar com o meu amigo Paulão, TV Candiba, lá do Nordeste, que está aqui, mandando um beijo para a Rita, para a dona Rita. Paulo, um beijo, meu irmão, saudades de você. Vem aqui em São Paulo nos visitar. Um abraço, irmão querido. Muita paz a todos. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que nós possamos seguir em frente na nossa jornada evolutiva. Que nós possamos cada vez mais aprender. Na próxima semana, se Deus permitir, estaremos aqui novamente, né, fazendo mais uma live. E assim, hoje, dia 14, completou um ano do desencarne do Wellington, filho da minha prima Nenê Silva, lá do Sergipe, lá de Sítios Novos. Um beijo, Nenê. Que Deus ampare você, que acalme seu coração de todos os familiares, né? Tia Marina, tio Guilherme e todos os primos. Podemos ter a certeza